mesmo que o homem me traia, mesmo que o homem ainda seja infiel, Deus ainda ele permanece fiel, porque ele não pode negar a sua própria natureza. E essa carta, quando Paulo escreve para Timóteo, ele já está pela segunda vez preso em Roma. E quando ele está escrevendo essa carta, já é a segunda prisão dele em Roma. Mas na segunda prisão, quando ele está escrevendo exatamente essa carta para incentivar a Timóteo, além de preso, ele já está condenado à morte ali naquele lugar. E muitas vezes achamos que as perseguições, as dificuldades da vida, as adversidades são tão pesadas que queremos muitas vezes desistir, parar, não queremos fazer nada. Só que Paulo, olha só, que exemplo de perseverança. Paulo está preso, e está preso injustamente, porque ele está preso por alegações e acusações que ele não cometeu. E ele está preso, sendo injustamente preso, e ainda injustamente condenado à morte, porque aqui ele só está esperando agora a sentença dele de morte. Ele já sabe que ele está preso, condenado à morte. Mas mesmo assim, ele não está aqui na cadeia murmurando, falando: poxa Deus, tu me esqueceu aqui, tu me abandonou aqui, tu não quer mais saber de mim. Ah, então eu não quero mais saber também do Senhor. Fiz tantas coisas, nem se gloriando ele não está. Ele não está perdendo tempo murmurando. Ele não está perdendo tempo achando culpado, condenando e apontando e julgando pessoas. Não, Paulo mesmo assim nessa situação e nessa condição, ele está achando um motivo para ser produtivo na obra de Deus. Ele está falando assim: eu estou preso e vou ser condenado à morte, mas ainda tenho algum tempinho para fazer alguma coisa pela obra de Deus. Paulo está falando assim: eu vou usar o pouco tempo que eu tenho ainda para fazer alguma coisa pela obra. Ele está mostrando para mim e para você que mesmo nas dificuldades nós podemos ser produtivos. Ele está fazendo uma carta ali, ó, na cadeia, para incentivar Timóteo, que vai ser o sucessor dele, para incentivar, fala: Timóteo, gostaria, lembro das tuas lágrimas, gostaria de te ver. Mas Timóteo, estou aqui suportando todas essas aflições por causa da palavra, para permanecer firme, porque se morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Sabe, Timóteo, olha só, vai, tenha coragem, se esforça, Timóteo, continua, sabe, ele está ali, ó, sem motivo nenhum para animar ninguém, sem motivo nenhum para falar algo bom para alguém, mas ele está cheio do Espírito Santo de Deus, e mesmo naquele cárcere, ele está fazendo algo produtivo pela palavra. Ele fala assim, ó, ele está falando assim para Timóteo, ó, Timóteo, eu vou morrer, mas a palavra ela tem que continuar viva. E tem muito crente que tu puxa só a orelhinha dele. Ele vai embora, ele abandona, ele não quer mais fazer nada, ele quer ficar sentado. Só que Paulo está ensinando para mim e para você que a obra de Deus é mais importante que a própria aflição dele. Que a obra de Deus é mais importante que a própria vida dele. Eu vi o Renato falar aquele dia sobre Neemias, do amor à obra, de continuar fazendo a obra com amor, com afinco. E é justamente isso, é o que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim, a obra, a palavra, ela tem que continuar, ela nunca pode parar. Nós temos sempre que continuar, né?
Estava falando sobre isso agora, né? Quantos crentes, homens e mulheres de Deus, que eu conheci na minha trajetória como pastor, como cristão, que ficaram pelo meio do caminho. Quantos? Muitos. Ontem eu tive o prazer de encontrar a pessoa que foi usada por Deus para me converter. E eu conversando ali, eu falei, puxa, que felicidade de poder te encontrar hoje. Deus colocou eu ali frente a frente na mesma calçada. Dei um abraço. Não foi esse, Renato. Dei um abraço, dei um beijo. Falei, Deus tem uma obra aí na tua vida. Aí ele falou, te acompanho, eu tenho te observado. Eu falei, eu sei disso. Só que as palavras que saíram da boca dele é de desânimo total. Não estou mais indo na igreja, não quero mais ir, estou decepcionado. E assim como ele, no meio do caminho da minha trajetória cristã, eu conheço vários que passaram pela minha vida, por vários ministérios que eu tive. Para mim chegar até aqui, que se decepcionaram com situações, com pessoas, e que fui paralisado, ficaram pelo meio do caminho. Só que a palavra de Deus, ela vai dizer que a minha vitória e a tua vitória, ela não está nem no começo e nem no meio, ela está no 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 58, a Bíblia vai dizer assim: porém, sejam firmes e constantes, porque nada que fazemos a Deus será inútil. Sejam firmes. Firme é algo que não muda. Você planta uma raiz e permanece ali. Vem tempestade, vem ventos fortes, eu continuo ali. Constante, eu mantenho a mesma aceleração todos os dias. Tem pessoas que são velocistas, tem pessoas que são ultramaratonistas, que não têm velocidade, mas correm distâncias longas. Não importa o teu ritmo, mas todos os dias avanço para o alvo. No meu ritmo, se eu não consigo correr, eu dou um passo todo dia, mas todo dia eu dou um passo e avanço para o alvo. Que a gente possa ser firme e constante. Tomar como exemplo Paulo, que mesmo condenado injustamente, dentro de uma cela de prisão, e a cela de prisão não é igual hoje não, que tem ventilador, tem televisão dentro da cela, tem baralho, carta, tem isso e aquilo e muitas coisas mais. Não, era no cativeiro mesmo, era lá embaixo, uma masmorra mesmo, onde ali passava o esgoto do palácio, onde ele estava amarrado nas pernas e nos braços, onde não havia luz, era numa escuridão. Mesmo com cataratas, Paulo já quase ficando cego, condenado injustamente, preso injustamente, nesse meio termo, em nenhum momento, em nenhuma das cartas, tu vê Paulo murmurar contra aquilo que ele fez, ou contra aquela situação que ele estava passando. Em todos os momentos, em pequenos momentos, até nesse momento, que aqui é a última carta de Paulo, 2 Timóteo, é a última carta que ele escreve. Mesmo nos últimos momentos dele, ele está incentivando Timóteo. Que a gente tome isso como exemplo. Que a gente venha ser firme e constante, todos os dias, realizando a boa obra do Senhor. Que a gente venha entender que as nossas aflições e os nossos problemas não podem nos afastar da presença do Senhor, não pode nos afastar da obra de Deus. Que tudo é passageiro, mas a única coisa que é eterna é as minhas palavras nunca, céu e terra
mas a minha palavra nunca. Aplauda o Senhor aí nessa noite.